Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos falar sobre as doenças renais. Quais os cuidados que devemos ter com os nossos rins, já que no mês de março foi comemorado o Dia Mundial do Rim. E ainda mais uma ação da humanização, e dessa vez a Beneficência saiu na frente mais uma vez. Música no Jardim e uma live na página do Facebook da Beneficência Portuguesa. Nessa live, o Música no Jardim, com os músicos Diego e Elisa, participaram cantando as músicas e pedidos de pacientes, colaboradores e familiares. Então, olha, o programa de hoje está imperdível. No ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje, então, vai falar sobre ele, que esse mês de março tem um dia exclusivo dele, é o Dia Mundial do Rim. E sobre o assunto eu converso com o nefrologista, Dr. Matheus Guerreiro. Tudo bem, doutor? Muito obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, prazer é imenso. Doutor, o rim é um dos principais órgãos do nosso corpo? Para o nefrologista, sim, né? Então a gente tem os órgãos-alvos ou os órgãos principais, que seriam o rim, os olhos, o coração e o cérebro, né? O rim, ele é um órgão multifuncional, né? As pessoas geralmente pensam que o rim só filtra o sangue. Na verdade, o rim ele participa de outras funções. Além de eliminar as impurezas do sangue, ele mantém o equilíbrio ácido básico, ele é o maestro do metabolismo do cálcio, da formação óssea, do metabolismo ósseo. Ele também é produtor de um hormônio que estimula a produção do sangue. Então é um órgão com várias funções, não só de filtragem do sangue para retirar as impurezas. E quais são as principais doenças que acometem o rim? Bom, as principais doenças que levam ao acometimento do prejuízo da taxa de filtração renal seriam a diabetes e a hipertensão. Essas duas doenças somadas, elas atingem 80% dos doentes renal crônicos, eles cursam com alguma dessas patologias ou associação delas, né? Então a diabetes, a hipertensão, a obesidade, a gente chama que a síndrome metabólica em si, ela atinge bastante os órgãos-alvos, dentre eles o rim, mas quase sempre acompanhado de lesões cardíacas, oculares e, em menor número, mais lesões cerebrais, ou menos investigada, né? As lesões cerebrais. Uma das preocupações dos cardiologistas, principalmente em pacientes que têm hipertensão, é o fato de você tem muita retenção de líquido e constantemente, pelo menos anualmente, faz aquele exame preventivo e acaba vendo se tem algum problema renal, com exames de urina, exames de sangue. Por que a hipertensão afeta tanto a parte renal, doutor? O rim ele é formado por pequenas unidades funcionais chamadas néfrons. E essas unidades funcionais, elas participam de um processo, um enovelamento capilar, que é chamado de glomérulo. Então, um aumento na pressão desse glomérulo leva a maior taxa de filtração glomerular. Então, essas proteínas perdidas na membrana do glomérulo, essa pressão, esse descisilhamento nessas microvasculaturas, elas vão levando com o tempo a formação de cicatrizes, de esclerose no rim, né? É possível uma pessoa que precise fazer uma cirurgia e tira o rim, é possível viver com um só? É possível, é possível. E ele dá conta do corpo todo? Ele dá. Então, assim, a natureza nos deu 2 rins, mas o transplante renal é prova disso. O indivíduo doa um rim, ou intervivos, ou então por e ele leva uma vida satisfatória com um rim só. Só que é um paciente que ele, para nós nefrologistas, ele tem que ser muito bem vigiado. Então é um paciente que tem que ter um cuidado todo especial com a sua saúde. Um indivíduo com um rim único, ele tem que ter um cuidado muito especial, principalmente com a obesidade, não fumar, o consumo de produtos mais naturais, evitar os produtos industrializados, o sal.
ele não tem o direito de ser hipertenso e nem diabético. É um indivíduo onde a gente dá mais atenção ao não desenvolvimento das patologias que levariam ao prejuízo renal, porque ele não tem o outro, né? Alguma dessas doenças renais, ela começa a dar algum sintoma? A pessoa consegue perceber em casa o número de vezes que vai urinar ou o excesso de urina, o mínimo, a falta de também? Essa pergunta ela é interessante porque dificilmente a lesão renal ela cursa com sintomas nas fases iniciais, ela é assintomática na maioria das vezes. Então o indivíduo que percebe que está levando um prejuízo renal, ele geralmente vai descobrir isso porque ele foi fazer um exame em outro especialista e que sempre pede exame de função renal e ele vê a alteração e manda então para o nefrologista para fazer uma maior investigação. Na grande maioria das vezes é um paciente que cursa assintomático, ele só vai ter sintomas mesmo na fase, nos estágios mais avançados da doença renal crônica. Dentre os sintomas ele pode ter soluço, náusea, vômitos, falta de apetite, lentidão de pensamento, um pouco de edema de membros ou muito edemas de membros inferiores. E aí ele vai ao médico, ele nem sabe que tem doença renal, e aí faz o diagnóstico da doença renal crônica. E muitas vezes ele aparece no pronto-socorro com uma urgência dialítica que a gente chama, né? Que é um indivíduo que tem uma acidose, uma ureia muito alta, uma anemia muito alta, um prejuízo renal que merece uma atenção e às vezes um tratamento dialítico. Aqueles exames básicos que o médico pede de hemograma, quando você vai fazer um hemograma completo, eles acabam pedindo de ureia, às vezes exame de urina. Esses exames já são suficientes para levantar algum problema, doutor? Eles são suficientes para levantar algum problema. Então, são exames extremamente baratos, todo médico tem que pedir, né? Não precisa ser nefrologista. A gente, como nefrologista, o clínico, ele conduz muito bem uma doença renal até o estadio 3, lembrando que são 5 estadios, né? Então, até o estadiamento 3, um clínico habilidoso, ele acompanha e maneja muito bem esse tipo de paciente. A creatinina, a ureia, uma urina tipo 1, ele está sempre dentro do arsenal de pedidos solicitados pelo médico geral, né? E em qualquer circunstância que houver a alteração desses exames, esse paciente, então, ele merece uma atenção de um nefrologista. Sendo uma doença de estadios iniciais, o nefrologista, então, ele conversa com o paciente, ele diagnostica a principal causa que poderia estar levando ao prejuízo renal e não necessariamente ele vai fazer um acompanhamento com o nefrologista a partir daquele momento. Mas o nefrologista é importante para estadiar, para diagnosticar a causa e prevenir o avanço e a progressão dessa doença. Doutor, antes da gente falar um pouco também sobre Covid, que muitos pacientes acabam sendo acometidos com problemas renais, eu queria que o senhor falasse da hidronefrose máxima. O que vem a ser esse tipo de patologia, doutor? Bom, a hidronefrose, eu acho que quando se diz máxima, eu como nefrologista, eu leio como a bilateral, né? Então, a hidronefrose que acomete um rim só, ela é menos grave, porque nós temos o outro rim compartilhando do processo de filtragem. Então, mas quando a hidronefrose ela comete os dois rins, aí existe uma insuficiência renal, que a gente chama de insuficiência pós-renal. É um estado grave na nefrologia e que precisa ser prontamente solucionado para que não haja uma perpetuação da injúria renal. Há várias causas. No homem, a principal é a próstata aumentada, né? Então, a hiperplasia prostática benigna, ela pode acometer o ureter, que naquela região ele é único, que é a uretra prostática, fazendo com que haja hidronefrose bilateral e um prejuízo na taxa de filtração glomerular. Em casos mais excepcionais podem ser litíase em ambos os rins,
E na mulher, o que a gente vê mais comumente seria o câncer do colo de útero avançado. Ele pode fazer a compressão bilateral do ureter. Doutor, a gente está vivendo uma pandemia e a gente sabe que tem muitos pacientes que acabam sendo acometidos com problemas renais. Eu queria que você falasse por que a Covid acaba afetando a parte renal. Foi muito bem observado o prejuízo renal na infecção pelo vírus da Covid-19, né? É multifatorial esse prejuízo. Então nós temos fatores que levam à instabilidade hemodinâmica. Geralmente o Covid, quando é numa situação mais grave, existe um prejuízo da hemodinâmica do doente, necessitando às vezes de droga vasoativa para manter a pressão. Essa falta de fluxo de sangue nos rins leva a um prejuízo renal agudo, fazendo com que esse rim sofra com a falta de irrigação dele. Outros mecanismos também são necessários para que essa injúria se estabeleça. Dentre eles, as citocinas criadas no processo de sepsemia, no processo de infecção, ocasionam um entupimento dos túbulos renais, um aglomeramento de imunoglobulinas na membrana do glomérulo, favorecendo com que a injúria renal se pronuncie e se torne grave. E geralmente no Covid-19, o paciente cursa com anúria, que seria a ausência da urina. É proposto também, em estudos mais recentes, que o vírus da Covid-19 tem uma atuação direta também no rim. Ele compartilha de um mecanismo de adesão viral, mesmo que o do pulmão, né? E parece, os estudos mais recentes mostram que existe também a lesão direta do vírus sobre o rim. Então a gente fala que é um conjunto de fatores que acometem o paciente mais grave na doença do Covid-19. Geralmente esse paciente ele já foi submetido à intubação, ele está sendo mantido por drogas, existe a instabilidade hemodinâmica, existe a sepsemia. Então o paciente ele acaba cursando com a injúria renal aguda e muitas vezes é necessário o processo de diálise, a terapia renal substitutiva para mantê-lo dentro da homeostasia. Ele é reversível? Na grande maioria das vezes é reversível. O período para que a reversibilidade ocorra é de 3 a 4 meses. Agora, se um paciente ele tem alguma comorbidade, talvez ele tenha uma chance de permanecer em terapia renal substitutiva ou então avançar nos estadios da doença renal crônica. É interessante porque o mesmo doente que tem a chance de se tornar mais grave devido às patologias como a pressão alta e o diabetes, que é aquelas que nós vemos na UTI que levam a uma maior gravidade, são essas que deixam ou progridem para doença renal dialítica ou então um avanço no estadio, né? Muitas vezes o paciente já tinha prejuízo na taxa de filtração, não sabia e o Covid acaba perpetuando a lesão. Tá certo. Doutor, obrigada pela sua primeira vez aqui e a gente vai estar voltando a falar sobre os problemas de Covid e os problemas renais. Obrigada, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais Beneficência na TV. Até já! Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem,
na esquina. Eles venceram, o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Sob a luz do sol e rodeado de muito verde. Assim foi o Música no Jardim do primeiro dia de abril, dessa vez virtual e interativo. Aproveitando a Semana Pascal, pacientes, familiares e colaboradores participaram da live transmitida através da fanpage da Beneficência. A animação foi da dupla Diogo Alcaraz e Elisa Martins, que atenderam aos pedidos musicais com repertório variado e de boa qualidade. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo da ferida viva do meu corpo. É muito legal, assim, apesar da intenção ser dar um alívio aos pacientes, né, eu te digo que foi muito gostoso para mim, porque, assim, a gente tá em casa, né, claro, né, na pandemia, mas, assim, por a nossa profissão especificamente, né, foi um pouquinho mais prejudicada do que algumas, né, e não só, assim, e a gente ama o que faz, né, então a gente acaba se sentindo realmente útil, né, e fazendo o que gosta. Então, não, assim, é um conforto que a gente traz, sim, para os pacientes. A gente atende os pedidos que são muito legais, são muitos, até achei, a live até foi curtinha para atender todos os pedidos, né? Passou muito rápido para a gente, de tão gostoso que foi. A gente sai daqui com sensação de dever cumprido, né? Mas é muito legal. A gente, de alguma forma, através da live, a gente teve a conexão com os pacientes, né? Com a interação com eles interagem muito com a gente. Muito legal, adorei. Como um Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Como da primeira vez, né, foi bem bacana, assim, acho que a interação do público na live e também aqui os pacientes também, que da outra vez também adoraram, né. Foi bem bacana e a gente sai daqui com uma sensação bem leve, assim, bem legal mesmo. Porque assim, a gente está tão desanimado, a nossa classe está tão prejudicada com essa pandemia, que a gente não tem vontade de cantar em casa. A gente se preocupa com outras coisas, a gente se preocupa com como é que a gente vai fazer para poder até comprar comida em mercado. A situação está bem difícil para a nossa classe. Então a gente não consegue cantar em casa. Então quando a gente tem a oportunidade de vir no lugar e tá fazendo o bem também, a gente se sente útil, porque a gente está bem desanimado mesmo com essa situação da pandemia, mas crendo em Deus que vai tudo passar e vamos, se Deus quiser, poder exercer nossa profissão. Tentar ficar amigo sem rancor, a emoção acabou, que coincidência é o amor, a nossa música nunca mais tocou. Em uma época de pandemia, em que pacientes não podem receber visitas de familiares e amigos, a música é uma forma de aquecer os corações. Tecer as intenções, desperdiçando o meu mel. É tão feliz para eles, né, nesse momento, estão internados, independente da sua patologia, né, o motivo pelo qual eles estão internados aqui, receber um pouquinho de alegria através da música, seja lá um carinho, um gesto desse, eu acho super importante para eles nesse momento, né? O que a gente puder estar fazendo para trazer um pouquinho de alegria para eles neste momento, eu acho que para eles é tudo. Eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado. Aquela música que marcou um momento especial, capaz de colocar o sorriso no rosto e alegrar um dia triste. Ao meu lado você iria ficar, você veio pra ficar. Eu achei muito bom, viu? Eu fui pro passado. Eu pedi aquela música Como é Grande Meu Amor por Você. Eu voltei ao passado e eu tava meio ruinzinha, eu nem ia.
Mas acabei indo e eu estou bem, graças a Deus. Devia ter muito mais ainda, viu? E levantou meu ego mesmo. Achei muito legal, muito reconfortante pra gente que fica aqui, né? E a gente sem visita, sem nada, isso aí faz bem pra gente. Para quem venceu a batalha contra a Covid-19, a música traz a tranquilidade e o conforto que faltava. Legal, gostei bastante. A gente sai um pouquinho do ambiente, né? A gente está num ambiente muito fechado aqui, quarto, televisão, sai um pouquinho para caminhar, mas assim, um pouco de música anima também, né? Eu acho que para quem até tá mais de cama, eu ainda agora tô conseguindo sair, conseguindo caminhar. Então, assim, participei, achei super bacana, bela iniciativa, curti bastante. As músicas, né, relaxam assim a gente acaba ficando um pouquinho mais até emotivo, acho que dá um gás um pouquinho melhor pra gente, né, isso daí é bacana, e ainda mais do jeito que eu vim pra cá, né, sou pós-Covid, fiquei entubado durante um tempo, mas assim, tô me recuperando, graças a Deus, hoje eu já tô bem, um pouquinho ainda de falta de ar, né, sente, mas dia após dia me recuperando e graças a Deus daqui a pouco eu tô em casa, tô bem, você entendeu? E graças à Beneficência Portuguesa e principalmente a equipe da UTI, que para mim foi sensacional mesmo, eu só tenho a agradecer. Desde a hora que eu entrei aqui até o momento que eu tô aqui, eu só tenho a agradecer. Excelente. A música alivia a dor, causa bem-estar e a certeza de dias melhores. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Paula Ribeiro, coordenadora aqui da Humanização, ela que está sempre inventando, criando. A humanização aqui não para, mesmo na época de pandemia. Que live linda, né, Paula? Eu ainda estou em estado de graça, porque realmente a gente fica apreensivo até tudo começar, porque sempre o projeto novo, né? Será que está tudo ok? Vai dar tudo certo? Ainda mais ao vivo. Mas eu estou muito feliz com o resultado. A gente teve aí uma participação sensacional. Quero agradecer a todos que entraram, que pediram músicas e que ajudaram para que todo esse projeto hoje acontecesse, né? Os pacientes participaram, colaboradores participaram e foi uma escolha de repertório assim sensacional, de muito bom gosto. De muito bom gosto. Esses dois artistas, eles são assim de uma competência. Nos alegrou muito poder tê-los aqui entre os nossos voluntários. Diogo, Elisa, que trabalho lindo, né? E vão estar conosco aí. Então nós vamos ir alternando, nós vamos ter também Giovana Mari dentro de pouco tempo aí. Na verdade nós não podíamos deixar de realizar algo, né? A gente está sempre aí procurando estar correspondendo a um momento que as famílias gostariam de estar juntas, e nós temos aí pacientes que estão internados, não podem receber visita, acompanhantes, né? Está muito restrito, porque a gente precisa realmente ir diminuindo essa circulação. Então não podia deixar de ser diferente. E foi realmente um especial de Páscoa, onde de forma virtual a ideia foi unir essas famílias, oferecendo música, trocando mensagens de carinho, de afeto, com a filha que está em casa, o pai que está aqui internado. Paula, no final da live você encerrou com uma oração. E uma coisa que tem acontecido aqui também são orações na parte externa do hospital, onde os colaboradores estão fazendo constantemente uma oração para todos os pacientes. Sim, a nossa diretoria nos autorizou aí para que todas as quartas-feiras, na quadra onde fica o ambulatório da Beneficência, nós estamos ali a partir das 10 horas da manhã. Todos os colaboradores que ali conseguem se desvencilhar um pouquinho para a gente poder estar junto,
para fazer oração pelos pacientes, por todas as necessidades que se faz, né, nesse momento agora. Então nós temos esse momento de oração. Nós temos aqui a nossa capelania que está fazendo oração, mas não pode ser presencial. Então a gente aproveita esse momento de quarta-feira para poder estar se reunindo em oração. Eu estou aqui vivendo esse momento lindo, de frente pra você. Nosso presidente aqui nessa primeira live Música no Jardim, sempre a beneficência saindo na frente, né, presidente? Primeira live e em comemoração à Páscoa, essa linda homenagem a todos os pacientes e live a Música no Jardim. Poxa, a equipe de humanização da Beneficência Portuguesa, eu vou tirar um pouquinho a máscara aqui, você está de máscara, me afastar um pouquinho para que as pessoas me entendam melhor. A equipe de humanização da Beneficência sempre se superando, né? E agora mostrando para as pessoas como essa equipe funciona, né? Nesses momentos de pandemia, onde não se pode entrar nas alas, né? Ir diretamente nos quartos, conversar com os pacientes, com toda a nossa estrutura de humanização, eles optaram para fazer essa Música no Jardim, uma live onde a família das pessoas que estão aqui internadas estão entrando e pedindo as músicas, né? Então a humanização nossa é isso, é não ver os pacientes, ver como pessoa. Eu vim sair da minha sala para vir fazer uma visita aqui. Mas os pacientes também, encontrei alguns aqui, né? Alguns parentes ainda de pacientes que aqui não são alas Covid, são alas normais, né? E o pessoal achando isso maravilhoso. Então é um bom momento, muito difícil que nós estamos passando, mas nós temos que procurar passar, fazer desses dias melhores, apesar de toda a tristeza, né? Mas nós temos que viver enquanto tivermos forças e procurar mostrar o amor que temos dentro da gente, e às vezes nós não demonstramos, né? Só no momento muito difícil como esse, então você vê as pessoas falar muito em amor, as pessoas se dando mais. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh. Tá aí, foi de emocionar essa live do Música no Jardim. Realmente a participação de pacientes, familiares, colaboradores, podendo pedir música, interagindo, um momento de acalmar o coração de todos aqueles que estão aqui em busca da cura. Bom, o Beneficência na TV de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado e se quiser rever outras matérias, é só, olha, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Clica lá e assiste toda a nossa programação. Na próxima semana, você já sabe, nosso encontro está marcado neste mesmo horário aqui para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.